Nesse vídeo, nós vamos continuar a introdução ao estudo da termodinâmica e, em particular, a gente vai discutir aí a relação entre discussões microscópicas e perspectivas macroscópicas, que é um dos aspectos mais bonitos assim no uso da termodinâmica no dia a dia, no ensino da termodinâmica, e mais sutis também e mais polêmicos. Então a gente vai detalhar isso melhor ao longo desse vídeo. As perspectivas microscópicas e macroscópicas, elas se estruturam em duas teorias na física, né? Que é a termodinâmica e a mecânica estatística para a perspectiva microscópica, né? Então a ideia por exemplo, imagina que você tem um gás, a gente vai pegar bastante aqui, é um dióxido de nitrogênio, né? Que é bonitão assim, que ele é colorido. Aí a gente olha aqui e tem um gás, com aquelas propriedades lá físicas que a gente está acostumado com gás, ocupa o recipiente todo e assim por diante. Então, a perspectiva da termodinâmica é, basicamente, fazer uma teoria em termos das coisas que a gente consegue medir, em termos de conceitos que a gente coloca na nossa escala. Então, a gente vai estudar aqui esse gás em termos da pressão que ele exerce na parede, aqui, do volume que ele ocupa, da temperatura que ele tem, e assim por diante. A perspectiva da mecânica estatística é olhar para esse sistema e fazer uma hipótese de como que deve ser esse sistema microscopicamente. Então, ela envolve justamente conceitos, ideias e aspectos que a gente não observa diretamente. E, na verdade, levou um tempo grande de desenvolvimento e de pensamento de muitas pessoas para, eventualmente, olhar para um gás e falar assim, é um bando de bolinha andando em movimento retilíneo uniforme que colidem com as paredes e, de vez em quando, colidem entre si. Então, essa perspectiva, que é o que a gente chama de teoria cinética dos gases, né? E que depois vai culminar nessa teoria mais completa, que é a mecânica estatística, é a perspectiva de você fazer um modelo microscópico em que, na verdade, boa parte das informações que estão aqui não aparecem no nosso cotidiano. Você não tem um acesso direto aqui às velocidades das partículas, nem que você queira. E, na realidade, então, para conectar essa visão microscópica com as propriedades que a gente observa na nossa escala, a gente faz médias, e é por isso que ela tem esse nome, né, de mecânica estatística. Então, a relação entre essas duas teorias é uma relação muito profunda, que a gente pode, inclusive, sintetizar aqui na competição entre propriedades emergentes e uma perspectiva reducionista. Então, a mecânica estatística ela coloca uma perspectiva reducionista. Ela procura reduzir um fenômeno que a gente tem à nossa escala, a descrição microscópica em que cada pedacinho microscópico vai satisfazer leis que a gente está acostumado. Por exemplo, a primeira descrição seria aplicar as leis da mecânica de Newton, né, da física 1, para esse problema. E a termodinâmica, então, ela lida com propriedades emergentes. Essa palavra emergente ela tem toda uma discussão filosófica muito profunda, mas o que eu quero dizer aqui, o que vai ser importante disso para o nosso curso, é a ideia que tem propriedades que só se colocam quando você tem um coletivo. Então, por exemplo, para cada átomo individualmente que esteja correndo aqui, não faz sentido você perguntar qual é a temperatura dele. Temperatura é um conceito que se coloca para um conjunto de átomos. Então, a temperatura é algo que emerge quando você tem estatística, ou quando você está na escala justamente macroscópica. Um sistema do nosso cotidiano, ele tem uma temperatura bem definida. Então, temperatura é um conceito termodinâmico, um conceito que não aparece diretamente na mecânica newtoniana, e aí justamente esse equilíbrio entre uma perspectiva microscópica e macroscópica é a seguinte: você pode falar o seguinte, não me importa a mecânica newtoniana, eu quero falar só de conceitos termodinâmicos e como eu consigo medir eles no laboratório. Então, você vai fazer aqui toda uma descrição puramente termodinâmica. Ou você pode falar o seguinte, não, eu quero entender a nossa escala a partir de leis individuais que se apliquem a cada partícula, e aí, através das médias, vão emergir propriedades que cada partícula individualmente não tem, como é o caso de temperatura e outras grandezas que vão aparecer no estudo da termodinâmica. Entropia, você não vai perguntar qual é a entropia de um único átomo. Tem grandezas que se colocam apenas quando você tem essa estatística, né? Esse conjunto grande de partículas. Ou se você tiver nomes da termodinâmica. Nota que aqui na termodinâmica eu não preciso falar que tem muitas partículas. Eu tenho um sistema na nossa escala cotidiana. A própria palavra macroscópica ela já remete a uma dicotomia, um contraste com uma descrição microscópica que a mecânica estatística coloca. Então, a termodinâmica ela não fala ela nem diz assim, me propõe estudar sistema macroscópico. Ela nem tem essa noção. Ou seja, a gente está descrevendo os sistemas no nosso cotidiano, como a gente discutiu
no vídeo passado. A termodinâmica, justamente, ela se caracteriza por ser uma teoria que se aplica a todos os sistemas à nossa volta, né? Aquela transversalidade que a gente discutiu nos últimos vídeos. E aí, aqui já enfatizando o ponto central. Tem muitas pontes bonitas entre você olhar um sistema da perspectiva termodinâmica e da mecânica estatística. A física é a arte de construir pontes. Quanto mais pontes a gente construir, melhor. Contudo, é fundamental enfatizar que termodinâmica e mecânica estatística são teorias independentes, têm um conjunto de leis próprias. E isso é absolutamente fundamental também, do ponto de vista científico, a gente conseguir na nossa cabeça separar o que é cada uma das teorias. É perigoso também a gente fazer ponte demais e perder, sem ter a noção separadamente do que é cada lei. Então, às vezes você fala uma coisa de temperatura num contexto que só vale na termodinâmica, que quer levar para a estatística, e isso gera confusão conceitual. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai exemplificar nesse vídeo, que a gente vai bater ao longo do curso inteiro. Para a gente entender melhor a relação da estatística com a termodinâmica, essa dicotomia, né? Ou seja, essa cisão aqui entre domínios micro e macroscópicos e a relação entre eles, a gente tem que ver um pouquinho da história da evolução das teorias físicas. Eu vou ser bem breve. Quem quiser uma discussão melhor de mecânica newtoniana, da parte histórica, eu posso passar vídeos, aí tem uma playlist de mecânica, quem quiser. Depois eu vou fazer alguns comentários de eletromagnetismo, tem uma playlist de eletro, para quem quiser parte de história, tá? Mas aqui eu vou ser bem sucinto. Então, quer dizer, tudo começa com o sucesso absoluto da mecânica newtoniana, que fundou a ciência, a física como a gente entende hoje, é fundada com a consumação da mecânica newtoniana. Então, a possibilidade de previsão de movimentos tanto terrestres quanto celestes. E esse sucesso está capturado de uma forma particularmente bonita nessa frase do Laplace, que é a frase do demônio de Laplace. Então, o que é o demônio de Laplace? É uma inteligência que supõe que existe essa inteligência, que num dado instante conheça todas as forças das quais está animada a natureza. Ele conhece todas as forças. E ele sabe a situação respectiva dos seres que acompanham, ou seja, ele conhece posições e velocidades de todas as partículas do universo. Se essa inteligência fosse suficientemente vasta para submeter esses dados à análise, então, se tivesse realmente uma capacidade de cálculo infinita, porque é muita informação, mas se conseguisse fazer as contas, ou seja, é um problema de conta, as leis da mecânica permitiriam a ele abraçar na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e aqueles do mais leve átomo. Nada seria incerto para essa inteligência. O futuro, tal qual o passado, estaria presente aos seus olhos. Olha que frase poderosa, ela captura o programa da mecânica newtoniana, o determinismo newtoniano. Conhecidas as leis, as condições iniciais e as forças, você pode prever o movimento de qualquer coisa. Tá? Esse é o determinismo newtoniano, e essa frase testemunha também sempre o otimismo meio exagerado da comunidade científica, né? Porque é isso, nunca existiu nada próximo a conseguir calcular com tal precisão tudo, né? A gente não consegue acertar nem se vai chover daqui a 2 horas. Muito menos saber o que vai acontecer daqui a muito mais tempo, ou o que aconteceu no passado remoto. Então, assim, essa frase é um arrobo de otimismo aí, exagerado, tá? E depois é isso, depois ainda veio quebrar a mecânica newtoniana, mas muito antes disso, mesmo considerando que a mecânica newtoniana fosse totalmente verdadeira. A gente nunca conseguiu usar ela dessa forma. Mas isso aqui reflete a postura da comunidade científica. A percepção de que o jeito newtoniano de fazer ciência era o jeito de fazer ciência. A ideia é estabelecer as leis de formas determinísticas, que você consiga prever os movimentos. Esse é o programa da mecânica. Então, esse programa mecânico, ele influenciou dramaticamente a evolução da física posterior e influencia até hoje. Então, a gente saiu de umas leis que eram voltadas para compreender o movimento mecânico do mundo. Ele deu lugar a uma visão mecânica, ou seja, os cientistas passaram um programa que buscava reduzir todas as teorias científicas a uma descrição mecânica. E é isso que aconteceu basicamente no século XIX. Tipo, a acústica, que o gatinho feliz tocando lá o violão dele, a hidrodinâmica, olha o próprio nome aqui, hidrodinâmica, você vai fazer a dinâmica newtoniana para água e para outros fluidos, né? Às vezes fluido dinâmico é o nome melhor, captura tudo. Elasticidade. A ideia é que você vai juntando, por exemplo, a acústica e a hidrodinâmica se junta na chamada mecânica dos fluidos.
A elasticidade e a mecânica dos fluidos junto formam a mecânica dos meios contínuos. Olha a mecânica aí de novo. E tudo isso você coloca como um subconjunto, uma parte da mecânica newtoniana. Então, o sucesso da mecânica newtoniana, além dos bloquinhos que vocês fazem lá no ensino médio, é conseguir, de uma certa maneira, usar as mesmas leis do bloquinho para explicar aqui o som da guitarra, a onda na água, aqui a elasticidade dos meios deformáveis, né? Então, olha o poder desse programa reducionista. Então, o século XIX ficou marcado por essa busca por modelos mecânicos. A frase do Lord Kelvin, acho que é uma das que mais caracteriza isso. Ele diz o seguinte: eu nunca me satisfaço até eu conseguir fazer um modelo mecânico para uma coisa. Um modelo mecânico. É reduzir todas as descrições que você tenha de qualquer fenômeno à sua volta a bolinhas presas por molas e que você consiga ficar aplicando FGOMA. Essa é a brincadeira, tá? Muito bem, hoje em dia a mecânica newtoniana quebrou, mas a ideia de buscar modelos em termos de conceitos mecânicos não quebrou. Você, por exemplo, explicar os sólidos, uma coisa que precisa tanto da mecânica quântica, mas como é que você representa o sólido? Os sólidos são bolas presas por molas. Essa questão dos modelos mecânicos está presente na física hoje, não é uma coisa antiga. E é um programa que se estende por mais de 300 anos com várias coisas lindas, mas também, como todo programa, com suas limitações. A gente, eu acho que se viciou demais nesse programa. E na época que o Lord Kelvin falou essa frase, ainda tinham alguns obstáculos aí, que na verdade a mecânica newtoniana nunca superou completamente. Então, existiu uma teoria mecânica para explicar fenômenos elétricos, magnéticos, fenômenos luminosos, e, enfim, na verdade, todos esses três acabaram se unificando dentro do eletromagnetismo moderno, que unifica eletricidade, magnetismo e óptica. Mas essa teoria nunca foi perfeitamente reduzida à mecânica, né? Pelo contrário, ela quebra a mecânica newtoniana e daí nasce a relatividade de Einstein. Foge a esse vídeo o propósito de discutir essa discussão. Quem quiser, eu posso passar outros vídeos aí, eu boto na descrição do vídeo o link para uma discussão mais detalhada dessa parte. Aqui a gente está interessado então em discutir essa questão da redução mecânica da termodinâmica. Tem como fazer uma teoria mecânica para entender conceitos como calor, como temperatura? Bom, a resposta em certa medida vai ser positiva, isso é mecânica estatística. Mas é aí que a gente quer discutir em mais detalhe no vídeo, que vai ser útil para o nosso curso de termodinâmica. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar é que a termodinâmica e a mecânica estatística, elas tiveram o desenvolvimento delas conectados de uma forma inextrincável, ou seja, que você não consegue separar, uma coisa realmente simbiótica, na medida em que uma alimentou a outra e essa relação mútua só beneficiou as duas. Então, enfim, deixa eu dar alguns exemplos, porque essa frase deve ter soado meio grego. Como primeiro exemplo, vamos falar um pouquinho da lei de Boyle, que é a lei lá que você vê no ensino médio, tá aqui é desenhozinho, né? Que você tem um gás ideal a temperatura constante, o produto da pressão pelo volume é constante. Ou seja, no diagrama PV, você tem um gás ideal, um processo isotérmico vai ser uma hipérbole, né? O que está aqui ilustrado, né? Nesse bolinha vermelha fazendo esse desenhozinho. Então, aqui essa ilustraçãozinha, né? Ilustrando que a temperatura está fixa. Então, essa é uma lei de 1660, assim, mas nessa época. Ou seja, antes, inclusive, sei lá, das leis de Newton. Então, assim, é muito impressionante assim, como que essa lei é tão antiga. E ela foi proposta num livro que chama Uma Defesa da Doutrina Relativa à Mola e ao Peso do Ar. O que é mola de ar? Quer dizer, hoje em dia a gente jamais vai falar nisso. A ideia aqui é a seguinte: eu não quero ser de maneira nenhuma preciso historicamente, ainda mais numa época tão antiga, cada discussão detalhada do ponto de vista histórico aqui seria um vídeo à parte. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Quer dizer, o Boyle tinha uma visão, até baseada aí no fato de que os gases são muito compressíveis, né? Você consegue comprimir o gás com muita facilidade. Então ele via os gases, né? O ar aqui, como molas, né? Então, e a partir dessa visão, que depois caiu completamente, a gente viu lá no início, né? Nossa visão microscópica de gás hoje em dia é um bando de bola andando em movimento retilíneo uniforme, né? Onde bola, na verdade, é molécula, ou átomo, né? Enfim. Então, quer dizer, essa visão de mola é completamente assim, ultrapassada há muito, muito, muito tempo. Mas, no entanto, quer dizer, tem algumas coisas legais de enfatizar aqui. Primeiro, a gente pode atestar aqui o poder da termodinâmica, um dos grandes poderes da termodinâmica. Ela independe da constituição micro da matéria. Não importa que o gás não é
feito por molas microscópicas e tal. Não interessa, não faz diferença nenhuma. O ponto é que, uma vez que o Boyle baseou a lei dele nos experimentos que ele fez com gás, essa lei está aí, sendo ensinada em 2024. E não importa o que ele achava que o ar era. Agora, ao contrário também, muitas vezes você propõe experimentos e pensa em leis e pensa em forma de formular essas leis porque você tem uma imagem microscópica. Então, quer dizer, não vou entrar mais nisso, que realmente teria que entrar um pouco na discussão histórica, mas, enfim, a ideia de você ter um modelo microscópico, às vezes, te leva a fazer os experimentos que vão fornecer leis que vão ser úteis para a termodinâmica. Olha a relação bonita e profunda aí entre você fazer uma imagem pictórica, e naquela época nem tinha muito a ideia de ser microscópico propriamente, mas assim, era uma hipótese sobre qual seria a estrutura do gás. E a partir daí você consegue chegar numa lei que a gente usa. Então, qual é um dos grandes poderes da termodinâmica? Não importa como que a matéria é constituída microscopicamente. E, por outro lado, qual é o grande poder dos modelos microscópicos? É que eles fornecem insights que são improváveis se a gente estiver estritamente, de uma forma purista, se recusando a pensar em modelos microscópicos, tentando apenas pensar em termos do que a gente consegue medir e observar. Então, você fazer um modelo microscópico te faz ter ideias novas, pensamentos novos, como a gente comentou um pouco antes, mas eu vou dar aqui um outro exemplo. De novo aqui com os gases ideais. Pega lá a lei dos gases ideais que vocês estudam lá no ensino médio. Você tem que a pressão vezes o volume de um gás ideal vai ser igual a N vezes uma constante de gases ideais, que é o R vezes a temperatura em Kelvin. Quem que é esse N aqui? É o número de mols. O que é o mol? É 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quem é esse alienígena aqui? O que é molécula na nossa escala? A gente não tem isso. E você pode escrever a lei dos gases ideais só em termos de coisas que a gente está acostumado no nosso cotidiano. Em vez do número de mols, você diz que é a massa do gás em questão, por exemplo, um gás de, sei lá, de oxigênio, dividido por uma constante que depende do gás, depende do material que compõe o gás. Então, por exemplo, no caso do oxigênio, essa constante aqui que você vai botar aqui embaixo seria 16 gramas. O nome dessa constante seria massa molar, enfim, você pode dar qualquer outro nome. O ponto é que é uma constante que depende do material. Então, você consegue fazer formulações só em termos de coisas que a gente mede. Porém, por que a gente sempre escreve em termos de mol? Por que a gente faz isso? Lembrando, esse conceito de mol vem desse alienígenazinho aqui. São insights microscópicos que a gente está trazendo. Por que a gente usa ele? Então, é uma coisa absolutamente profunda. Quando a gente fala em termos do número de mols, a gente tem universalidade. Em que sentido? Quando eu escrevo PV igual a nRT, eu estou escrevendo para que gás? Para o oxigênio? Para o hélio? Para argônio? Para todos. Todos satisfazem essa lei. Quando você escreve assim, a sua lei do gás ideal, a forma dela dependente de uma característica do material. Então, se é um gás de oxigênio, você vai dividir por 16. Se é um gás de nitrogênio, por 14. Então, você tem uma constante aqui que diz qual é o material envolvido. Só que é muito profundo o fato de que você consegue escrever a lei dos gases ideais sem especificar quem é o material, em termos de uma forma que, no fundo, é a mesma para qualquer gás. Mas de onde veio a ideia de mol em primeiro lugar? Bom, se a gente for voltando, começa lá com o estudo das reações químicas, que é uma coisa bem do nosso cotidiano aqui, enfim, análise bem na nossa escala. A gente no curso de termodinâmica vai estudar a perspectiva termodinâmica de como que a gente pode entender as reações químicas. E aí, nesse estudo das reações químicas, observava-se que 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio dava 9 gramas de água. Mas se você pusesse, em vez de 8 gramas de oxigênio, 9, dava 9 gramas de água também e sobrava 1 grama de oxigênio. Então, isso que chama lei das proporções múltiplas levou Dalton a propor justamente ali a hipótese atômica, de que, de repente, o que a gente observa cotidianamente como um contínuo são coisas discretas que se combinam em proporções para formar novas substâncias. E se tiver alguma coisa que não está bem na proporção, ele sobra. Então, é isso que eu estou justamente chamando aqui de uma simbiose, de uma evolução simbiótica, uma evolução que um vai alimentando o outro e vai ajudando, né? Então, você vê aqui, a reação química, ela alimenta aqui, possibilita que alguém, através da nossa observação cotidiana, faça uma hipótese acerca da natureza microscópica da matéria, que é a questão justamente aí da hipótese atômica, né?
Por outro lado, tendo a hipótese atômica, você agora é levado a buscar outras medidas que você pode fazer no seu laboratório, aí usando conceitos de termodinâmica e tal, em termos de medidas até que são sugeridas pela hipótese atômica. E, como eu dei o exemplo lá da conveniência de falar em número de mols para falar dos gases ideais. Outro exemplo notável é a lei de Dulong-Petit. A lei de Dulong-Petit é uma lei de 1818. Ali o trabalho do Dalton ali foi tipo 10 anos antes que foi publicado ali sobre a hipótese atômica ali das proporções múltiplas. E aí, então, 10 anos depois do Dalton, Dulong-Petit fizeram um experimento que basicamente era medir o calor específico das substâncias. Se você mede o calor específico em unidades usuais, você vê aqui que cada sólido tem um valor diferente ali, enfim, cada um tem ali o seu calor específico. Mas quando você mede em termos não o calor por massa, mas o calor por mol, caem todos muito, muito próximos. Isso é a lei de Dulong-Petit, que é essa regularidade. E vale bastante a pena ler o artigo de Dulong-Petit, quem tem na internet, quem quiser procurar, porque inclusive eles colocam na discussão deles que o objetivo do trabalho deles é justamente provar a hipótese atômica. Quer dizer, então, olha como uma vai alimentando outra. Você descobre uma forma super conveniente de expressar o calor específico a partir de medidas termodinâmicas, né? O calor específico é justamente como que o corpo troca calor ali, né? Enfim, a gente vai voltar nisso depois em mais detalhe. E olha como essas coisas vão se alimentando de forma realmente inextrincável, inseparável. E por aí vai. Outro exemplo fascinante, quer dizer, dado que agora o calor específico é tão regular, deve ter alguma explicação microscópica de por que o quanto você troca de calor por mol é o mesmo. E aí você vai explicar no caso dos sólidos, o gás ideal tem uma regularidade parecida também, né? Depois a gente vai ver no curso. Aí você faz a hipótese de uma equipartição de energia. Você fala, se troca calor da mesma forma, de repente é porque a energia está distribuída de uma forma igual entre vários graus de liberdade do sistema. E por aí vai. Ou seja, você vai realmente ali uma alimentando a outra e produzindo descobertas mutuamente. É muito rico essas pontes. E talvez o clímax dessa relação da termodinâmica com modelos microscópicos seja quando Boltzmann busca explicar microscopicamente a própria seta do tempo, que levou a uma compreensão estatística da entropia, as fórmulas mais famosas da mecânica estatística, né? Que já até apareceu em slides anteriores, nossos vídeos anteriores, e que é a fundação do que a gente chama de mecânica estatística moderna, né? Então a gente vai terminar o curso nessa discussão, não vou procurar explicar muito isso agora, ia ficar muito, muito vago, mas a gente vai voltar nisso no finalzinho do curso. E bom, a gente aqui deu vários exemplos do século XVIII, XIX, mas ao longo do século XX, na verdade, já não falava propriamente de reducionismo mecânico newtoniano. O século XX foi o momento que a gente percebeu as limitações do domínio da mecânica newtoniana, né? E essa redução das leis dos campos da física mecânica newtoniana ela foi substituída pela busca de modelos microscópicos. Então, quando a gente fala reducionismo hoje em dia na física, a gente quer dizer essa busca por modelos microscópicos. E talvez a frase que mais capture esse espírito é o que está aqui na coleção do Feynman. Eu recomendo essa coleção para todo mundo, uma coleção em 3 volumes de física básica. É muito bom, tem muitas discussões que só tem aqui, é um livro bem, bem, bem rico. E ele diz o seguinte: se em algum cataclisma todo o conhecimento científico fosse destruído e você só tivesse uma única sentença que você pudesse passar para a próxima geração de criaturas, qual sentença você escolheria, né? Então, o que essa sentença teria que ter? E é isso que ele vai falar, ou seja, qual é a frase que você poderia falar que iria conter a maior quantidade de informações na menor quantidade de palavras. E aí ele vai dizer, na minha opinião, né, ou seja, eu acredito que seja a hipótese atômica ou o fato atômico, ou seja, hoje realmente ninguém duvida disso, né? Tem a átomo. Ou qualquer forma que você quiser chamar isso. Mas o ponto é o seguinte, é a ideia de que todas as coisas são feitas de átomos. Partículas pequenas que se movem em movimento perpétuo, atraindo cada uma quando estão a uma pequena distância, porém se repelindo quando elas estão muito perto uma das outras. Numa sentença, você teria uma enorme quantidade de informação sobre o mundo se você tiver apenas um pouco de imaginação e pensamento em cima dessa frase. Então essa é a frase que o Feynman coloca. E ela resume um pouco o poder do programa reducionista. Ou seja, se você tiver que passar uma lei adiante, cara, passe essa ideia que a galera vai conseguir chegar a todo lugar que a gente chegou, né? Enfim, de novo, como eu falei antes lá quando a gente botou a frase do Laplace, um certo arrobo de entusiasmos, mas mais do que isso, eu coloco essa frase não por eu concordar com ela totalmente, inclusive eu não concordo, mas justamente para mostrar
o feeling de uma comunidade grande de pessoas que realmente tem na perspectiva reducionista a forma aí mais, digamos que na opinião dessas pessoas, rica de você pensar a ciência. E é rica mesmo, eu só não acho que é a mais rica, eu acho que essas idas e vindas é que são mais ricas, mas tudo bem. Então, enfatizo que tal reducionismo está presente em toda a física contemporânea. Então, deixa eu dar aqui um exemplo do eletromagnetismo. Você quer estudar lá, por exemplo, o fenômeno da reflexão. Você pode estudar via ótica geométrica. Quando você estuda a ótica geométrica, você percebe que o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão e você consegue, com isso, estudar a formação de imagem, entender praticamente tudo que está aqui. Porém, se você quer saber quanto de luz que reflete, se reflete 70% da luz ou 30% da luz, isso a ótica geométrica não tem como responder, ela nem se propõe a responder isso. Então, essa informação deve ser determinada empiricamente. Agora, como a gente mencionou antes, você consegue explicar a ótica geométrica dentro das leis do eletromagnetismo. E o eletromagnetismo ele permite que você calcule a fração de campo refletido. Então, você está reduzindo a ótica geométrica a uma descrição de campos elétricos e magnéticos oscilando. E aí, lá em curso de eletromagnético, você vai aprender uma fórmula para calcular qual é a fração de luz que volta, se é 30%, 70%. Então, só das leis do eletromagnetismo você captura direitinho qual é a dependência da fração que volta com o ângulo. Agora, tudo isso em termos do índice de refração, que para o eletromagnetismo deve ser determinado empiricamente. Aí você pode ter uma outra camada de reducionismo, que é descrever o material, né? Seja água, seja o que for, seja se for reflexão num sólido, em termos de modelos de condensada, que o GIF é para um sólido, mas pode fazer a descrição para a água também. E aí você vai fazer um modelo microscópico para o índice de refração. Então, olha o reducionismo a cada parte. Você reduz a leis mais abstratas, mais complexas, um fenômeno que está aqui no nosso cotidiano. E isso é riquíssimo, porque você ganha um modelo microscópico para o índice de refração. Então, com esse modelo microscópico, você consegue, por exemplo, através de técnicas, fazer uma engenharia que permita você ter materiais com propriedades fantásticas. Metamateriais. O meta é para dizer que são materiais que estão além do que a natureza oferece. São materiais que a gente engenheirou. Com eles, a gente pode fazer, por exemplo, materiais com índice de refração negativa, em que a refração é ao contrário, ela quebra para o lado contrário. E usar isso, por exemplo, para tentar construir capa de invisibilidade e 400 trilhões de outros exemplos. Então, esse reducionismo é lindo. A gente deve estudar essas pontes do micro com o macro, são uma das coisas mais bonitas que tem. Mas acabou que ao longo da história e do ensino não é culpa do reducionismo. O reducionismo é bonito. O problema é como que a gente usou ele. E esse efeito colateral negativo foi uma pena, porque ao você unificar eletromagnetismo e ótica, acaba que você falou assim, não precisa mais estudar ótica, está tudo dentro das 4 equações de Maxwell. Isso é uma bobagem enorme, não? É óbvio que o estudo de ótica continua sendo dramaticamente profundo e uma forma rica da gente dialogar com a natureza à nossa volta. E então o reducionismo acabou que teve um impacto meio ruim, na minha opinião, no currículo de formação de um físico atualmente. Pega para comparar um currículo da década de 40, 50 com o de hoje. E claro que não é uma regra, porque cada universidade tem seus currículos, mas de maneira geral, no Brasil e fora do Brasil, em todos os lugares, você tem uma quantidade grande de cursos de eletromagnetismo, de cursos de mecânica quântica. Além dos cursos de mecânica quântica, você tem curso depois de condensada, atômica e nuclear, que vão usar a mecânica quântica. Você tem um curso de mecânica estatística. Por outro lado, você não vê mais praticamente elasticidade. Você praticamente não vê fluido, você vê apenas casos muito simples no curso de Física Básica, aqui na Física 2. Termodinâmica você tem basicamente meio curso, né? Aqui na UF é uma exceção, a gente tem um curso só de termodinâmica, isso é uma coisa muito, muito boa, que é o curso que a gente está, justamente esses vídeos são para esse curso, né? Então, essa daqui não aplica a UF, mas vários currículos tiraram o curso de termodinâmica. Agora a termodinâmica aparece na Física Básica e um pouquinho lá corrido no curso de Estatística. Você tem um quarto de curso de relatividade restrita, né? Quando aparece ali esmagada ali em Física 4. Não tem curso de relatividade geral, não tem curso de ótica, então tem um epsilonzinho que às vezes entra em Física 4. Então tudo isso é pela perspectiva reducionista, de você reduzir ao domínio microscópico cada vez mais. Vale muito a pena gastar tempo com isso. Eu sou apaixonado por eletromagnetismo, por quântica, por nuclear, atômico condensado, tudo é lindo, maravilhoso. O problema é que a gente está fazendo uma formação que está cada vez mais pautada por um reducionismo e isso tem efeitos colaterais, não é uma coisa necessariamente boa. Ou seja, mensagem do vídeo. Estudem essas coisas, é lindo, maravilhoso, mas estudem também a elasticidade, busquem material sobre fluidos, enfim, todos esses campos que estão aqui, né? Cuidado com esse reducionismo extremo. Então, quer dizer, a ideia é que, como cientistas, né, a gente deve se treinar nas mais diferentes perspectivas teóricas possíveis. Cada
teoria científica, cada forma de ver o mundo, ela abre uma perspectiva própria, que é descortinar justamente aí uma mundividência, ou seja, uma perspectiva, uma forma de ler o mundo que é própria dessa teoria, que não deve ser perdida. É muito pobre filosoficamente ficar com uma perspectiva só. E ótica, elasticidade, elas não foram suplantadas de forma nenhuma, diferente da física de Aristóteles. Pode até ser interessante estudar, é uma teoria riquíssima, inteligentíssima. Mas quando você estuda a física de Aristóteles, você estuda por interesse histórico, por interesse filosófico. Para a física, como ela se faz hoje em dia, não ajuda nada a física de Aristóteles. Agora, a ótica e a elasticidade, elas não foram substituídas de maneira nenhuma. Elas são totalmente atuais, elas são úteis para zilhões de aplicações. Em nenhum momento falou assim, essa forma de colocar a lei é ruim. Não, as leis são as mesmas. Só que a gente acabou se viciando. Vai falar em ótica, tá? Em última instância é tudo, sei lá, eletromagnetismo. Coitada da elasticidade. A elasticidade é a teoria de campo que a gente toca, quando você toca o tambor. A primeira teoria de campo que a gente estuda é o campo elétrico e magnético, que é um campo lindo, mas é muito abstrato. Então, o ponto que eu quero enfatizar nesse finalzinho do vídeo é que o equilíbrio entre abordagens reducionistas e não reducionistas, ele é saudável. Ou seja, a perspectiva não reducionista, ela é muito rica, por várias razões. Tanto de um ponto de vista prático, você está no domínio cotidiano, você vai usar a mecânica newtoniana. Se alguém disser para você construir uma ponte usando mecânica quântica, não entra na ponte, não vai dar ruim, entendeu? E de qualquer forma, o que eu estou dizendo também, essa postura reducionista, ela é um pouco aquilo que eu disse que se empolga com entusiasmo demais, porque ela é um pouco falaciosa também. A mecânica quântica reproduz a mecânica newtoniana. Reproduz mesmo? Você consegue explicar uma bolinha girando na mesa, as propriedades de rotação de corpo rígido, usando a equação de Schrödinger, dos primeiros princípios e fazer a conta? Não consegue. Então, assim, é bem problemática você achar que estudando as teorias mais fundamentais, mais microscópicas, você, de fato, vai estar tendo uma visão melhor da ciência à nossa volta. Isso é pobre. E a própria palavra fundamental é ruim, vou voltar nela daqui a pouco. A segunda razão para perspectivas não reducionistas é uma perspectiva filosófica. Você aprende formas diferentes de pensar um conceito, então não tem uma só entropia. Você tem entropia para termodinâmica, a gente vai ver essa equação em detalhe, o que ela quer dizer para a gente. E quando você vai fazer mecânica estatística, tem outras fórmulas para entropia que se colocam quando você consegue falar em conceitos estatísticos, como esse ômega aqui, que vocês vão ver lá em cursos de estatística. E além da perspectiva, então assim, é muito profundo você poder pensar um conceito de várias maneiras, porque a gente fica com uma maneira só, não faz sentido. Item C aqui, da conveniência do não reducionismo, que é um ponto científico geral de física, que intercepta um pouco com o que eu já falei relativo ao ar, que é a navalha de Ockham. Se você tem várias discussões possíveis, usa mais simples. Você quer explicar a formação de imagem, você vai usar eletromagnetismo. É bonito usar, mas isso você vai estar, no fundo, estudando o eletromagnetismo. Se você quer estudar a formação de imagem, usa a ótica geométrica. É o mais simples que a gente tem para explicar o fenômeno. E é justamente isso aqui que eu estou querendo também provocar, a questão de o que é lei fundamental, né? Às vezes tem esse nome, fundamental. Tem que tomar cuidado para não confundir fundamental com fundamentalismo, né? Quer dizer, com uma coisa tem agora essa é a forma de fazer física, isso é pobre, isso não soma. Ou seja, novamente, eu não estou falando mal de fazer descrições microscópicas, elas são lindas e maravilhosas e devem ser feitas. Eu estou falando mal de você perder o carinho pelas teorias que não são microscópicas, isso é pobre. E até porque, novamente, aquilo que eu falei, em geral você sequer consegue testar teorias fundamentais em cenários mais complexos. Então vai explicar a zebra aí, fazendo lá toda a análise mecânica estatística. Vai explicar a turbulência, tem vários problemas em aberto atual na turbulência, uma das teorias mais bonitas e desafiantes. É uma das teorias que mais requerem aí criatividade científica, tem problemas fundamentais em aberto hoje. Vai explicar agora, você não consegue explicar turbulência usando fluido ainda, tem várias perguntas em aberto. Vai tentar fazer aqui uma teoria de campo eletromagnético, microscópica, quântica, não vai fazer nada, entendeu? Então, assim, é importante estudar essas teorias também na nossa escala. Elas estão perdendo espaço dentro da física e isso é ruim. Então, em suma, né? A busca pela maior pluralidade possível em descrições científicas somente enriquece a caixa de ferramentas de um cientista. E o contrário é verdade. Ficar com uma descrição só empobrece. A termodinâmica é uma teoria fascinante. Ela tem suas leis próprias. Ela tem uma epistemologia própria, como a gente discutiu no último vídeo. E essa é a teoria que a gente vai estar estudando nos próximos meses.
E só para fechar, né, essa briga entre abordagem reducionista ou não, então briga entre aspas, porque de novo, não é uma briga que exclui que uma vence, é uma briga, na verdade, é uma tensão de equilíbrio de posturas contrárias que se fortalecem, que é a física, né? É, mas ela está presente por todo lado na física, né? Então aqui um caso que ficou famoso é essa dicotomia entre a perspectiva das físicas das partículas elementares, aqui uma foto do CERN, que é estudar o todo a partir das partes. Olha a postura reducionista aí, que é uma teoria lindíssima, né? Com várias coisas, várias descobertas super bonitas nos últimos anos todos, versus uma perspectiva na matéria condensada. E tem uma frase aqui que foi dita por um físico da matéria condensada, o Anderson, né, que ficou famosa, que é o mais é diferente, ou seja, tem a soma das partes, mas tem certas coisas que quando você junta todo mundo aparece que individualmente não estava lá, a ideia é um pouco de emergência. Então vários fenômenos de matéria condensada fascinantes na nossa escala macroscópica, como por exemplo aqui o estudo da supercondutividade, né? Enfim, não vou entrar nessas coisas, seria tudo uma discussão à parte, mas é só para dizer que esse equilíbrio está por toda a física e que é rico, é saudável, é bom a gente fazer justamente essas pontes o tempo todo. Enfim, é isso. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial. Muito obrigado.